Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Hoje nós vamos conversar sobre essa minha leitura recente, Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Tteokbokki, da autora coreana Baek Se-hee. Esse livro já foi citado algumas vezes aqui no canal. Primeiro, no vídeo de literatura coreana, eu comentei que era uma obra que eu não havia lido ainda, mas que eu queria comprar e ler. E depois no vídeo de Book Haul da Black Friday, porque eu consegui comprar ele num preço bem legal, numa oferta relâmpago da Amazon. O livro foi publicado originalmente em 2018 na Coreia do Sul e aqui no Brasil foi lançado pela editora Universo dos Livros em 2023. Eu não lembro quando que foi a primeira vez que eu vi esse livro, mas eu lembro que era a versão gringa, era a capa em inglês. Eu lembro que logo depois já apareceu como sugestão na Amazon para mim também como compra. Acredito que por eu já ter comprado outras obras coreanas. E coincidentemente, na mesma semana, uma outra booktuber americana que eu sigo, que é a Caroline Marie Reads, postou um vídeo com a atualização das suas leituras recentes e comentou como ela tinha ficado reflexiva, como gostou e indicava essa leitura pra gente. Ou seja, pronto, né? Título com um prato típico que eu adoro, sugestão com base nas minhas leituras e sugestão reforçada por uma booktuber que eu adoro. Foi o suficiente para eu querer ler. Não poderia deixar de dizer uma coisa que me incomodou um pouquinho. A gente sabe que tem aquela frase clássica de que nós não podemos julgar o livro pela capa, mas, gente, infelizmente eu sou dessas. A capa gringa era tão mais bonitinha. Eu não sei por que não pôde ser a mesma arte aqui no Brasil, mas essa aqui eu achei um pouco simples, não chama tanto atenção. Preferiria que fosse a outra, mas por puro capricho meu, né? Porque a gente sabe que não influencia em absolutamente nada no conteúdo da obra. Mas tá, sobre o livro. Do título em coreano para uma tradução livre para o português ficaria Eu Quero Morrer, mas Eu Quero Comer Tteokbokki. No Brasil acabou ficando Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Tteokbokki. Mais uma vez, não sei o que aconteceu, não sei por que as editoras fazem isso. Gostaria de entender melhor, se alguém souber, por favor, eu faço questão que me expliquem. A Baek Se-hee é uma jovem adulta com uma personalidade ansiosa e depressiva. A verdade é que, desde pequena, ela era introvertida e ultrassensível, e as páginas do seu diário da infância não escondem que ela se sentia meio para baixo com frequência. Agora, na fase adulta, além de conseguir pequenas doses de felicidade com sua comida de rua favorita, o tteokbokki, Baek decide buscar na terapia uma ajuda mais certeira e não comestível. Então, a Baek Se-hee, a autora dessa obra, ela conta sua própria história com o seu processo terapêutico. Eu devo confessar que eu comprei essa obra com uma ideia errada desse livro. Quando eu li a sinopse, eu interpretei, eu tinha entendido que ela iria contar em forma assim, mais de história o que aconteceu com ela. Não sei se eu consigo me expressar bem, se vocês conseguem entender, mas eu pensei que seria uma história no estilo como a gente lê em outros livros, algo mais contado, um narrador em primeira ou terceira pessoa. Eu entendi que era a história pessoal dela, mas eu achei que seria contado em forma de historinha. Mas eu fui surpreendida, não muito positivamente, devo admitir, por ser, em grande maioria, transcrição das conversas que ela teve com o terapeuta dela. A Baek Se-hee, ela tem distimia, ou transtorno depressivo persistente, que é uma depressão leve, mas constante. Ela busca a terapia inicialmente porque ela conclui que ela está levemente deprimida e precisa de ajuda. Com o passar das sessões, ela vai recebendo feedbacks e diagnósticos que vai ajudando ela a entender por que ela age como age e faz o que faz. Ela adquire o costume de gravar essas sessões de terapia para poder ouvi-las mais tarde, e são essas gravações que ela vai transcrever posteriormente para transformar no livro. No começo de cada temática, ela traz um textinho que explica qual que é o problema, como que é que ela se sente. Depois, ela vai transcrever pra gente a conversa. Ó, você pode ver que tem as falas do terapeuta e depois dela. E por último, aí ela faz uma reflexão final sobre esse tema antes de iniciar uma nova problemática, um outro assunto que ela tratou na terapia. Por eu não ser muito fã desse estilo de escrita, eu fiquei um pouco decepcionada, não vou mentir não, viu?
Eu, em certos momentos, me senti meio estranha, meio que uma intrusa, por eu estar lendo algo que me pareceu muito íntimo, muito pessoal dela, sabe? Eu acredito que no estilo narrativo daria mais essa impressão da gente estar de fora e não estar assim como intrusa aqui na sessão, não sei. Mas nem por isso a obra não me agregou em nada, muito pelo contrário, eu me identifiquei com a autora em diversas passagens, diversos momentos, principalmente nas partes que ela descrevia como ela interpretava as ações, as reações da pessoa de forma negativa, quando muitas vezes a pessoa nem tinha dado importância para aquela situação, nem era aquilo que a pessoa tinha pensado, mas era a forma dela interpretar a situação e interpretar o que talvez a pessoa estivesse pensando dela. Uma reflexão específica que eu gostei bastante foi essa daqui. Os contos de fadas que lemos quando somos crianças são bem unidimensionais. Há pessoas boas e pessoas ruins nessas histórias, mas nos livros de gente grande fica mais difícil dividir os personagens em absolutamente bons e absolutamente ruins. Espero que aprenda a olhar para uma pessoa como um todo antes de julgá-la e a olhar para si mesma como um indivíduo completo também. Ou seja, todos nós, eu, você, seu vizinho, seu amigo, seu inimigo, todos temos bondade e maldade dentro de nós. Todos temos qualidades e defeitos, todos temos pontos positivos e pontos negativos. Algumas pessoas podem ter mais positivos ou mais negativos, mais de um ou mais de outro. Mas na vida real, não é como nas histórias em que o ser humano ele é total e completamente bom ou total e completamente ruim. Talvez existam lá as exceções, mas tá, vocês entenderam a ideia geral. Mas essa é apenas uma das reflexões que acontece entre ela e o terapeuta. A Bexerri, ela é um ser humano real, ela está transcrevendo conversas que aconteceram de verdade. Ela confidencia pensamentos que ela realmente teve e nos mostra dificuldades que ela realmente passou. Ela tem autoestima baixa, ela fala dos efeitos colaterais dos remédios que ela começou a tomar. Ela sente que as pessoas estão julgando as suas ações e a sua aparência, ela se compara com os outros. Interpreta que os outros estão sempre fazendo pouco caso dela. Muitas vezes se olha de forma pejorativa ou inferior. Ela, inclusive, tem um complexo de inferioridade e tem uma necessidade extrema de aprovação externa. Ou seja, são características bem honestas que nós não vemos com frequência nas mocinhas dos livros que a gente costuma ler, não é verdade? E isso acontece exatamente porque aqui ela é uma pessoa real. A Bexerri, autora, é a Bexerri, personagem que está em busca de acolhimento. Eu fico imaginando quantos de nós não se identifica com uma, duas, três passagens ou mais. Quantas vezes que nós não gostaríamos de ser elogiados e saber que as pessoas nos veem com bons olhos? Quantas vezes que nós fazemos ou deixamos de fazer algo por causa do que as outras pessoas vão pensar da gente? Por essa razão, eu trouxe para minha realidade muitas das reflexões que ela ou o terapeuta dela trouxeram assim nesses diálogos. Em vários momentos eu senti inclusive que ela estava materializando meus próprios pensamentos, como se ela estivesse dando voz a sentimentos e a frustrações minhas. Resumindo, trecho reflitão não faltou nesse livro. Antes de eu encaminhar para o veredito final, eu gostaria de comentar outra coisa que acabou me frustrando um pouco, que foi o clickbait desse título. Pelo nome, Queria Morrer, mas no céu não tem tteokbokki, eu imaginei que o tteokbokki teria um peso maior na história. Que ela falasse o peso que isso tinha na vida dela, o quanto que influenciava na alimentação dela, como que o processo terapêutico mudou essa relação dela com a comida, ou algo nesse sentido. Só que, na verdade, o tteokbokki é rapidamente citado no começo, uma vez e nunca mais. Até agora eu não entendi porque que esse é o título, sinceramente. Como alguns de vocês devem saber, eu estava ansiosa para ler essa obra, tirei proveito dela, aprendi, me identifiquei, me senti próxima da autora em diversos momentos por essa identificação mesmo. E daí no final, balanceando essas minhas pequenas decepções ou frustrações contra os pontos positivos, aquilo que eu gostei, aquilo que eu tirei de benefício da obra, eu acabei dando nota 4 no Scooby.
E daí, vocês já leram esse livro? Pretendem ler? Ficaram interessados ou acreditam que não é para você esse tipo de escrita? Eu gostaria de saber nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!